Eu sou o Vinícius Escobar e a gente está começando então o terceiro spin-off do Papo de Caneca, Célia. Pois é, quem diria? Eu sou a Célia Trevisan e hoje vamos continuar revelando os bastidores do nosso programa. E esse é um conteúdo exclusivo para o YouTube. O primeiro spin-off a gente fez exclusivamente para o Spotify, então você pode nos ouvir. O segundo spin-off nós fizemos também aqui no YouTube. E não sei se deu certo, se vocês gostaram ou não, mas estamos de volta para o terceiro, Célia, que agora está além do YouTube em todas as plataformas do mundo, do universo, daqui a pouco aí perto da sua casa, nas melhores livrarias, farmácias, supermercados. Projetado nos prédios das ruas. Essa é uma boa ideia. E se quer conhecer um pouco mais da live Papo de Caneca, nos siga no Instagram, @live para os íntimos, Live Papo de Caneca. E hoje, será que a gente começa com promessas, isso? Vamos lá. Para o spin-off de hoje, a gente vai tentar fazer o que a gente vem tentando desde o primeiro minuto do primeiro episódio, dos 8 episódios, que é falar dos comentários. Sim, nós prometemos, aliás, a gente fez várias promessas e a gente não cumpriu várias delas, a gente cumpriu algumas, e a gente fez coisas também que a gente não prometeu, e a gente pede desculpas por elas. Mas hoje vamos tentar, então, fazer vários reparos. O primeiro, Célia, tratar dos comentários da nossa querida audiência. Isso. Queridos. Na verdade, como o mestre Yoda nos ensina, tentar não, fazer ou não fazer. E nós pararemos. Para isso, contaremos com a participação especial da produção. A menina do porão. Venha, Helena, pode sair do porão temporariamente. Ela tem nome, ela tem rosto, ela tem CPF. Helena. Oi, pessoal, tudo bem? Então, Célia, nós falamos tanto da produção, eu não lembro em que episódio entrou, mas eu lembro... Mas eu lembro que a gente falava a todo instante, produção. E aqui está, então, a pessoa que é responsável por tudo isso que vocês estão vendo. E por nós tentarmos responder os comentários. Se a gente respondeu algum comentário, a culpa é dela. Se a gente não respondeu nenhum comentário, é por isso que a gente chamou ela. Então, e vamos começar, então, aproveitando a presença da Helena. Eu sei que vocês devem ter várias perguntas. Vamos saber como que funciona esse processo dos comentários. Vocês que deixam os comentários de vocês lá no Facebook, lembrando que a gente está no YouTube, lá no Facebook vocês colocam os comentários de vocês durante a live. Como que eles aparecem na tela? Como eles são respondidos? Como eles são ignorados? Helena, por favor. Gente, a gente tenta não ignorar, né? Mas, como vocês devem ter percebido, a gente não consegue subir todos os comentários que são feitos, tá? O que eu tento seguir, assim? Existe um roteiro, né, pro programa, apesar desses dois aqui não seguirem o roteiro, existe um roteiro, e para a live não ser infinita, a gente tenta seguir essa ordem. Então, algumas questões que fogem do que está previamente programado, a gente tenta não colocar para não dispersar muito. Então, a gente prioriza colocar questionamento, né, para os convidados da live e alguns comentários que puxem os próximos assuntos. Com isso, eu fico morrendo de pena que acaba ficando vários comentários, várias interações da audiência de fora, que são muito relevantes, mas que não cabem naquele momento. Bom, é para isso, então, que a gente está aqui, né? Para saldar um pouco dessa dívida. Temos consciência dessa dívida. Temos consciência dessa dívida. Temos consciência da rebeldia, né? Da dificuldade que a gente tem. A Helena fica louca
Né? Fica bem louca. Assista no Spin-off 2, onde eu relato o auge da loucura, né, causada por mim. Sim. Então a gente fez uma seleção de perguntas, comentários, né, que vocês deixaram, né, no YouTube durante a apresentação ao vivo, né, e que a gente acabou não fazendo nada com elas, né? Os convidados sempre responderam e marcaram, a gente também volta depois e marca, responde, faz comentário, mas no ao vivo daí ficou, né? Pois é, isso é uma coisa interessante a gente comentar, não sei se aconteceu em todos, porque, enfim, são vários episódios e vários comentários de vários episódios. Mas a gente sempre conversou com os convidados para que eles voltassem, à medida do possível, né, para responder aquelas perguntas ou até aqueles comentários que eram bem mais específicos para eles. E isso aconteceu. Vários, talvez a maioria dos convidados conseguiram ali doar um pouco do seu tempo ao longo da semana, inclusive. Algumas discussões assim avançaram. Eu lembro bastante do episódio 2 da professora Yara, que ela seguiu semana dentro conversando com as pessoas ali dos comentários. Então, vamos fazer algumas justiças. Talvez a gente não tenha respondido o seu comentário ao vivo, mas você foi respondido em off. E a gente sempre eu procuro sempre curtir. Eu sempre cometo a loucura de assistir depois a live. E tem uma opção no Facebook de assistir a live com os comentários em tempo real. Então, para você que está aí com o coração dolorido, eu vejo os comentários todos na hora que ele foi postado em relação à live. E daí eu curto, faço algum comentário. Então não é que a gente abandonou a audiência, né, Célia? É que às vezes, como a Helena disse, às vezes o link daquele comentário ele fugiu. E se vocês assistiram alguns episódios, vocês viram que é muito fácil a gente ultrapassar 30, 40, 50 minutos. Então, pouca coisa. Enfim, chega de desculpas. Então tá, Helena. Então, a gente separou alguns comentários, não foram todos, porque, de novo, são infinitos comentários que nós temos. E alguns ficam fora de contexto quando a gente tira da live. É interessante retornar e ver as lives com os comentários em tempo real, como o Vinícius falou, que naquele contexto a interação tem, às vezes, uma resposta de algum comentário, alguma coisa bem específica ali do que foi falado no momento. Mas, retornando para a nossa missão de responder alguns comentários, a gente separou aqui alguns. O primeiro deles foi o do Giovanni Reis, que disse: Vinícius, posso doar livro para sortear no próximo encontro. E acabou a primeira temporada, né, Giovanni? Fica uma cobrança aí ao vivo. A Helena fez, não fui eu. Eu quero deixar claro, aqui nesse spin-off, que eu não tenho participação alguma na curadoria desses comentários. Ou seja, Giovanni, estou te fazendo essa cobrança porque a produção pediu. Então fica aí, a audiência adoraria os livros. O Giovanni, na verdade, a gente já tinha até pensado em diversas pautas, e uma das pautas falava de literatura, iríamos trazer o Giovanni, e acabou que, por motivos que vocês vão descobrir no Spin-off 2, a gente fala disso, vocês vão lá, então vão descobrir, não foi possível, e a gente não trouxe, mas talvez tenha temporada 2, talvez a 3, a 4, o Giovanni voltará, mas os livros estão, né? Estamos aqui. Quem sabe? Você quer livros para a temporada 2? Teve um pouco de culpa nossa, assim, porque depois a gente não correu atrás do Giovanni para não botar pressão. O cara ofereceu, mas, né? Ao vivo. A gente vai lá botar a faca no pescoço, os livros para cá. Né? Esse comentário teve a ideia. Primeiro? Sim, é do primeiro. Então, Giovanni não levou fé que isso ia continuar.
Giovanni fez na esperança de que a gente parasse. Giovanni, a gente está no 8º episódio e no 3º spin-off, rumo à 2ª temporada. Ou seja, tu vai ter que pegar muito livro aí para nos doar. Tu tá nos devendo. Daí a gente teve a brilhante ideia de trazê-lo na pauta de leitura e literatura, né, que a gente estava articulando aí alguns temas e coisa e tal, de trazê-lo e daí neste tema fazer porque ele fez renovação de votos, né? Quando tu falou contigo, tu me disse. Sim, tá. Mas é triste quando a idade pega. Eu pensei que ele tivesse feito novos comentários. Não, depois comigo no particular ele falou que não, é verdade, a audiência também não vamos passar a imagem que o Giovanni é caloteiro, que é mentira, não, ele quer, nós realmente não cobramos, a gente depois nem fizemos esse link, enfim, mas agora tá feito de uma forma bem singela, todo mundo tá sabendo, Giovanni, a gente quer os livros. Tá, aí assim, aí tem esse tipo de comentário e vocês vão ver outros em que as pessoas dão ideias, participam da própria estruturação do programa, né? Isso é bem interessante. Mas o interessante é que nós tínhamos selecionado um comentário da Jaque Aguiar, que é audiência de primeira linha, assim, no spin-off 2. E o fato da gente ter comentado o comentário, veio um novo comentário em cima deste comentário. Vocês me entenderam? Essa eu não sabia. Estou sendo surpreendido junto com a audiência, junto com você. O primeiro comentário que foi comentado no passado, quando vocês entraram um pouquinho, né, na questão das interações da audiência, foi a Jaqueline Aguiar parabenizando a iniciativa e pedindo a renovação da 2ª temporada, já previamente, né? No início lá ainda. Aí vocês comentaram que gostariam de saber se ainda era essa posição dela, né? E a Daniela Bortolom comentou o seguinte no spin-off 2. Vamos parar com essa minimância de possível continuidade. Só a gente sabe que tá duro passar as noites de quarta sem canecas cheias de bom papo, risadas e energia. Bora lá se mexer. Convocação, né? Entendeu? Entendi, Daniela. Tu quer jogar a culpa da tua quarta monótona nas nossas costas. É isso. Ela até cancelou a assinatura da Netflix. Pois é. E agora a gente não... Não joga toda a responsabilidade. Era 1 hora só. Não, a gente está se esforçando, a gente está renovando. É que, na verdade, sim, são vários pedidos, né? O Prime está falando com a gente, HBO, Netflix, a gente está revendo. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer, mas assim que a gente fechar o nosso espaço, a gente vai... Talvez a gente volte, Dani. E a tua quarta-feira voltará a ser feliz. Nós escolhemos a quarta-feira muito também pelo fato de que as quartas-feiras geralmente eram marcadas por programação esportiva e blá 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 e tal, e que isso morreu totalmente na pandemia e não foi substituído por nada, né? Não tinha nada nas quartas-feiras, a televisão ficou por muito tempo sem nada, e eu não sei se a Daniela claramente não nos trocou pelo futebol, nem nos trocará. O que eu quero dizer para vocês é que o Papo de Caneca, ele roubou a quarta-feira do futebol. Hoje, a quarta-feira já é uma marca do Papo de Caneca, não mais do futebol. O próximo comentário é da Carla Mahler, que diz: Papo de Caneca é demais. Muito bom ouvir esses convidados tão especiais. Até ficou poético. Mas fez rima. A audiência é qualificada. A Carla também é a audiência bem fiel, assim, querida. Nós temos uma audiência bem fiel, na verdade. Agradecer, acho que é um bom espaço. Muito obrigado. As pessoas assistem e comentam sempre os 8 episódios. Isso. E pedem pra gente voltar. Isso que é o mais absurdo. O próximo é da Dani Molossi,
aqui faço uma cobrança também. Vai ter sorteio de caneca? Ela pergunta. Nos deu uma ideia boa, né? A gente até... O Vinícius também vai ser surpreendido, porque ele não acompanhou o meu papo com a Helena, né? Caco de caneca, né? Que era... A gente até já pensou como poderia funcionar. A gente não tem as canecas, né? Mas a gente pensou como é que poderia fazer um sorteio ao vivo. A Helena catou até um programa que faz sorteios, daí botaria na tela, com sorteio. Pois é, eu achava legal ter o Globo aquele, mas não, né? Então, isso foi bem uma ideia, assim, uma hora, quem sabe, a gente consegue uma doação de canecas. Isso aqui virou uma ONG. Vamos por partes. Primeiro o Giovanni tem que doar os livros, daí certo. A gente pede um segundo lote de doação de canecas, mas Dani, realmente nós não tínhamos pensado nisso. Fica o registro, e se a gente fizer o sorteio, os méritos serão teus, anotado. Sorteio de caneca. O próximo comentário é da Ana Lúcia Martins, e ela comenta o seguinte: eu sinto falta de me aglomerar. Acho que a gente estava comentando exatamente isso, assim, né? Desse momento de aglomeração que o papo de caneca proporciona, né? Das pessoas ali, como a gente já comentou nos outros spin-off, né? As pessoas participam, estão ali sentadas, né? Tem quem tire foto com a canequinha, tem quem fala um com o outro, né, independente da tela, né, ficam ali nos comentários conversando entre si. Então isso é uma aglomeração super positiva, permitida pela Organização Mundial da Saúde. Sim, vocês se aglomeram, é verdade. Tem várias conversas. Eu mesmo, assistindo o Papo de Caneca, já tive que dar pause para tentar entender a conversa, porque aí tu perde o referente. A pessoa responde a pessoa, aí tem que ver o que a pessoa respondeu. Sim. E é bem interessante, existe um papo de caneca paralelo entre as pessoas se cumprimentam, que bom te ver por aqui, como se fosse uma praça, né? Como se a gente estivesse conversando e as pessoas estão passando, opa, que legal tu tá aqui e tal. Eu lembro de em algum momento, não vou lembrar quem que falha, mas eu lembro de uma pessoa que achei interessante porque ela entrou e disse, estou chegando para meu primeiro papo de caneca. Como se, né? Como se as pessoas já se conhecessem e ela quisesse se enturmar, né? Mas enfim, realmente acontece essa aglomeração nos comentários. Eu acho que a gente não pode falar de nenhum dos episódios sem lembrar de que todos eles tiveram muitos comentários e um engajamento bem grande, né? E essa interação é uma marca do Papo de Caneca. Que bom, que a ideia era realmente essa, papo. Né, Sérgio? E aí isso tem relação com uma sugestão que a Soraya deu. A Soraya Santana sugere que criem pequenos vídeos com respostas das perguntas das lives. Então, talvez pequenos trechos para comentar justamente esses bate-papos paralelos que tem em cada live. Na verdade, esses spin-offs se originaram mais ou menos nessa ideia, é que a gente não entende o significado da palavra pequeno. Né? Mas o que a gente está fazendo é mais ou menos tentando resgatar, explicar os bastidores, responder algumas questões e coisa e tal. Mas os pequenos vídeos, Soraya, a gente vai ficar devendo, que a gente é meio expansivo, assim. Para nós, pequeno é 50 minutos. A gente nem liga, se é pra ficar 30 minutos, a gente nem liga a câmera. Mas eu entendi o que a Soraya quis, eu acho que veio num contexto que ela percebeu que tinha muita pergunta e a gente não dava conta de responder, né?
E eu quero te dizer, Soraya, que ouvindo os teus pedidos e também de outros, que a gente tentou formatar esses spin-offs para dar conta de tudo aquilo que a gente gostaria de ter dito ao longo dos 8 episódios, que a gente não conseguiu, e que a gente acha que se tiver uma segunda temporada a gente não vai conseguir, porque o foco é o entrevistado, né? Se a gente fosse falar tudo que a gente falou do spin-off 1, 2 e 3, a gente não teria entrevistado, e a gente acha que vocês lá no ao vivo, na quarta-feira, no Facebook, junto com os amiguinhos de comentários, vocês querem ouvir a pessoa, o convidado, que é de quem de fato a gente convida e é a pessoa interessante. Né? Que é o que gera aglomeração. Que é o que gera aglomeração. Eu e a Célia, nós somos a pipoca, entendeu? É legal, mas se não tiver, tá lá o filme igual, entendeu? Mas eu acho que é importante que tenha o spin-off para que a gente possa dizer que sim, a gente se importa, está aqui. E eu quero dizer que não vamos ficar por aqui. Daqui a pouco, se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem fazer perguntas, sugestões, daqui a pouco a gente tem spin-off 4. Sim. Como eu disse, tem os comentários do conteúdo, tem os comentários dizendo oi, né, da saudação, oi, tchau, beijos e não sei o quê. Tem os comentários de sugestões, né, como esse da Soraya, ou da Dani Molossi e tal, e tem os comentários afetivos, né, que são da plateia se dirigindo especificamente para o convidado. O próximo comentário que eu farei foi justamente um desses comentários afetivos, tá? Que é da Bruna Botman, que fala: adorei a live da vó Yara, arrasou, uma prova viva de dedicação ao âmbito educacional, sem dúvida nenhuma de gerar muito orgulho aos que te conhecem e motivação aos que iniciam. Beijos. Querida. O próximo também. Também daí é da outra neta, a Jordana. Fala: vó, cada vez que conheço mais da sua história de vida, muito orgulho. Obrigada por tudo que tu fez e faz pela educação. Essa é a participação especial do cachorro do vizinho. Não sei o nome. Talvez a Helena saiba o nome do cachorro do vizinho. O cachorro do vizinho fica aí. Interpretem como vocês quiserem. Sim, a audiência é muito carinhosa. Eu não sei se está na seleção, mas além desses comentários dos netos, eu lembro que também tivemos convidados que conseguiram trazer a família. Então nós tínhamos comentários da família, nós tínhamos os filhos, né? Nós tínhamos, no caso de professores, dos alunos, né? Realmente o caso da professora Yara Wortmann, ele é interessante pela história de vida dela, pela biografia. Ela conseguiu trazer pessoas de diversos momentos da vida dela, né? Então eu lembro que ela trouxe colegas que compartilharam que no período de escola, que lecionavam com ela em classes paralelas, não é isso, Célia? E outras da época que ela trabalhava no Estado, de eventos, a Secretaria de Educação. Então, até chegar nas netas, né? Então ela conseguiu reunir ali na plateia dela pessoas que foram importantes durante todo um período da vida dela, né? Mas a plateia, realmente, esse que é o mais interessante, que a plateia ela não tem delimitação. Vai entrando, vai pegando a caneca e todo mundo participa, né? Não é verdade. Isso? E nós temos... Sim. E daí até gera alguns comentários de cunho até filosófico, né? Como esse próximo que a gente tem aqui separado, que foi do Flávio Lunardi, que é uma pessoa que participa bastante também. Flávio é uma audiência cativa. E ele comenta o seguinte: a verdade é que, se o amor não existisse, não haveria literatura, não haveria poesia. Nestes tempos de pandemia, nada melhor do que ler as grandes histórias de amor, as histórias de encontros e desencontros, para povoar nossos dias de solidão com os amores do mundo da ficção. Isso foi um comentário que foi num dos programas das lendas de Porto Alegre. Então,
Foi um baita comentário, super significativo, tudo a ver com o contexto, mas não deu para ir no ar no momento que foi feito. Então, Culpa de quem? A produção. Flávio, cara. Desculpa. É ela a culpada. E eu acho, não quero ser injusto, mas eu acho que o Flávio, além de participar e de assistir, ele é uma pessoa que faz comentários assim extensos e densos, não são comentários do tipo legal. O Flávio se dedica nos comentários. Eu lembro de comentários assim que ele traz vozes autorizadas da literatura para falar. Então o Flávio é uma audiência, a nossa audiência é qualificada. Então o Flávio é mais um que participa e sempre, claro, Flávio, a gente não leu naquela oportunidade, mas certamente seria uma grande contribuição naquele momento. Temos mais? Sim, tem um comentário da Elis Mello. Fã da Célia. Hã? Não. Fã da Célia. Que elogiou meu cabelo. Sim, ela disse que não é elogiada, não manda um beijo pra ela, tadinha. Judiaria. Mas a Elis Mello se dirigiu ao Vinícius dizendo o seguinte: não, essa caneca não, perdeu a amiga. KKKKK. Além de elogiar a Célia, me detona. Foi o dia que tu tava com a caneca do Inter. Sim, que eu sabia que nós iríamos perder telespectadores. Mas a Célia, não sei se a Célia disse isso no ao vivo, no off ela disse que ela é gremista. Sim, eu disse ao vivo. Então isso não fujam, estamos salvos. Está totalmente contemplado. Falando nos nossos dois apresentadores, nós temos um comentário da Caroline de Castro falando o seguinte: hashtag Célia dança, mas hashtag Vini também. A Carol participou também, e depois me mandou, beijo Carol, me mandou várias mensagens, porque não sei se foi o primeiro que ela assistiu, mas ela bagunçou, né? Porque dessa hashtag ficou, eu acho que esse foi o episódio 3. Foi 3? 4. 4. Onde as pessoas ficaram falando hashtag, e talvez tenha sido a única vez que os comentários nos colocaram numa saia justa, Célia. Não sei se eu estou esquecendo de alguma. A Helena deve saber. Mas eu acho que é o único comentário, o único momento assim, saia justa que a gente passou dos comentários. Tu lembra de outro? De rolar uma cobrança ao vivo. Foi primeiro. Como é que é, Helena? Não, de rolar uma cobrança ao vivo, assim, né? De várias pessoas aderirem a uma campanha, eu acho que foi o único. E deu mais ou menos certo. Olhando pro lado positivo, o copo está meio cheio. Mas isso é uma ferida que a gente não vai abrir. Largar um sal por cima. Se você quer entender essa história da hashtag, vai lá no spin-off 2. Ou não, no spin-off 1. Não, a gente comenta. 2. No 2? Vai em algum lugar. No primeiro. No primeiro já vai assim. E no episódio seguinte ao desafio também tem um desabafo. Nossa. Lua em Escorpião é muita mágoa, entendeu? Nisso nós não somos diferentes. Então, Helena, temos mais? Temos. Aí eu tenho dois comentários que foram em relação às lendas da Marli. Um dos programas que a Marli participou. O primeiro é da professora Yara Wortmann, que na verdade representa as pessoas que são convidadas para participar do programa e também participam como telespectadores dos programas que os outros participam, então que é bem bacana. Então, ela participou de todos, eu acho, né?
Sim, Acho que ela sim. estava assistindo todos e comentou. Ela, a Dani, Uhum. né? São duas que com certeza eu acho que assistiram todos. A Cris, ao contrário, né? Que a Cris participou do último, mas a Cris assistiu e participou de quase todos, os 7. Acabou indo só pro último, mas enfim. E a Marli também conseguiu assistir, tem participações dela. Eu acho que vários, só não vou afirmar que foram todos. Assim, é que a professora Yara Wortmann também, como o Flávio, ela faz comentários, né? E esse comentário que eu separei, ele na verdade é um questionamento para Marli sobre a publicação das lendas dela, né? Então ela fala assim, Marli publicou essas lendas? Tomara que sim. Então um incentivo também para o convidado sentir que o trabalho dele, aquilo que ele está falando, tem a importância que tem, né? E eu lembro, Célia, ela comentou alguma coisa, não? O final isso reverberou, que a gente também comentou com a Marli dela realmente publicar e coisa e tal, e no retorno, que é no 7, ela diz que vai fazer e que a gente vai divulgar quando o fizer. Perfeito, tá, então reverberou o comentário, e porque aí o episódio da Marli, o 5, ele teve uma continuação, nós não conseguimos apresentar as 6 lendas, ficou 3 lendas apenas, fomos pro 7, a segunda parte, 3 lendas, e no final eu acho que a Marli dá essa notícia, então que ela resolveu fazer essa publicação e que ela, assim que tivesse mais informações, ela viria aqui e daria mais detalhes. E então, professora Yara Wortmann, os seus méritos estão aí. A Marli foi provocada e assumiu. Agora resta saber quando, Marli. Aliás, está trabalhando? Está fazendo o quê? Já está escrevendo? Vamos cobrar. E o outro comentário, também feito na live da Marli, foi da Teca Abreu, que entra naquele campo da saia justa, né, dos comentários saia justa. Ela declara, como moradora do IAPI e vizinha da estátua do Birici, posso afirmar que a obra do viaduto foi no ano de 1974, inaugurado em 1975. Isso foi no momento em que a Célia estava relembrando, enquanto criança, ter visto a obra da estátua e tal, e não sabia definir muito bem o plano, a época. Aí a audiência foi lá e comprovou e deixou bem marcado. Foram lá no Google, buscaram, fizeram cálculos da minha idade. É o único da referencial histórica que as pessoas fazem cálculos. Eu lembro desse momento. Que a gente não sabia a data, e era um não saber, assim, quase poético. Não sabemos, está perdido no tempo e no espaço. Daí vem a audiência e pá, carimba. 74 inaugurado, 75. Mas enfim, é isso, não tem como esconder. Façam os cálculos quantos anos a Célia tinha. Temos mais comentários? Chegamos nos comentários que foram feitos pro Denis. Um foi separado aqui, foi feito pela Miriam Nardi, que falou, show, valeu pela dica da canela. Então, interagindo na parte ali dos brindes, né? Ele deu uma dica da canela. Ele fez a... E o outro foi da Maria do Carmo D'Ambros, que fez durante a live que ele participou falando de amor, namoro, que ela perguntou, os oráculos, o que estão colocando sobre o coronavírus? Que seria tema da live quando ele voltou, né, da retrospectiva. Que é quase uma previsão da Maria. Então foi deixado de fora, não foi no ar, porque a gente sabia que ia ter já tinha planejamento, né? A produção deixou por causa disso, eu juro, não foi ignorando a Maria. Não precisa censura. Importante a gente dar os nomes. Ou reserva estratégica, aí cada um escolhe o melhor termo. Mas sim, a minha família participando em peso. E a Jaqueline Aguiar novamente, é isso? Isso. Então ela comentou sobre
a expansão do Papo de Caneca, né? Ela fala o seguinte: vocês estão criando um universo multiplataformas. Sim, quando a gente anuncia que a gente está saindo do Facebook, saindo não, estamos também indo para, ampliando do Facebook, porque na verdade a gente, Facebook, YouTube, Instagram, acho que desde o primeiro ou o segundo que a gente não lembro, acho que sim, né? Acho que sim. Mas a inovação foi a gente ir em formato de podcast, né? Isso. E daqui a pouco podemos estar em outros formatos, é só a gente pensar. Isso aí é o deleite do Vinícius, entendeu? Até no poste da parada de ônibus ele tá grudando. Eu quero um Papo de Caneca chamado de cordel. Bom. Sério, duvido que não queira uma história em quadrinho do... Duvido que não queira. Duvido. Mas tem que escolher bem o desenhista, né? Não é qualquer traço que pode representar. Não é qualquer... Mas olha, fica aí a audiência. Você da audiência, que tem conhecimentos, que tem habilidades, que tem o dom do desenho, que queira daqui a pouco fazer uma edição, um almanaque da Mônica. Uma fanfiction. Mas olha só. Daí já que tu vai ter que atualizar o teu comentário. Mas fica aí, fica um desafio, por que não? Isso. Estamos prontos. Aí, para finalizar, né, eu separei um comentário que, na verdade, é representativo dos diversos comentários que as pessoas enviam. A Thalia estava reclamando que ela não ganha parabéns, beijos e coisas, mas não é verdade. As pessoas participam, mandando parabéns, beijos, elogios aos convidados, aos apresentadores, o boa noite de início de cada live. E a Roberta Mota, então, falou na última live, a 8ª, né, da primeira temporada: amamos os papos de caneca. É a Roberta Mota que deu a sugestão de pauta, né, para um papo de caneca, a história das reuniões, e os... Obrigado, Roberta. O ao vivo, as complicações do ao vivo. Né? Não, eu quero dizer que a Célia tá reclamando mentira, isso não é reclamação, tá tudo combinado entre ela e a Helena, né? Era um momento para dar deixa para que ela pudesse receber, porque as pessoas não só no Facebook que elas deixam, acho que vamos fazer justiça, as pessoas no Instagram e também quando nos encontram na rua de máscara, elas também fazem os comentários, né, Célia? A gente tem comentado, a gente tem conversado, e ao longo dos 8 episódios, antes de entrar no ar, a gente sempre comentava do feedback das pessoas, né? A gente sempre procura mandar um convite para as pessoas, para que elas assistam, e é sempre interessante. Eu quero agora deixar, que bom que eu falei disso, que eu lembrei que a Cris mandou uma mensagem muito interessante, achei muito legal o depoimento dela, dizendo que a mãe dela é uma fã do Papo de Caneca. Incrível. E que gosta muito, porque gosta das pessoas que a gente convida, acho que as pessoas que a gente convida são pessoas do bem. Então, Cris, fica aqui, uma pena que a Cris não tenha colocado na mensagem o nome da mãe dela, mas fica aqui um agradecimento. Mãe da Cris. Mãe da Cris. E, enfim, a gente recebe vários feedbacks interessantes, que não são só nos comentários, das pessoas que gostam, das pessoas pedindo, principalmente nesse período que a gente não está no ar, que as pessoas pedindo que a gente volte. A Daniela talvez represente toda essa massa de uma forma um pouco mais agressiva, é verdade, mas as pessoas estão pedindo que a gente volte, falando carinhosa, quem sabe, não. Por falar na Dani, eu acabei de receber uma mensagem dela no WhatsApp, me mandando um vídeo lá de uma palestra, com a reclamação junto, ó. Já que ninguém faz papo de caneca, sou obrigada a assistir. Calma, Dani, estamos chegando. Dani, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Receba os spin-offs como sinais. Quem sabe a gente não está chegando, quem sabe?
Temos mais comentários? Não, foi para encerrar aquele último mesmo. Isso. Que pena. Gostei disso. Já estamos fechando 50 minutos, daí eu separei É a nossa cara. Porque ela é uma pessoa que controla isso, entendeu? Ela fica ali no relógio, aí ela reclama. Isso que ela calculou, que a gente ia deturpar o roteiro, ia sair para um lado, ia sair para o outro, ia falar de outra coisa, né? É isso, né? É isso, Helena. né? Se vocês soubessem quanto eles fugiram desse roteiro. Se vocês soubessem quanto que vocês estão vendo não é a verdade, não é a realidade. Quanto tem de tesoura nisso para chegar nesse talvez 50 minutos que você está assistindo? A gente gravou 2 horas. Não, isso que antes da entradinha, né, a gente falou. Bueno. Tem isso, a gente conversa sobre coisas nada a ver. Essa é verdade, a gente conversa sobre assuntos aleatórios antes de entrar no ar. Bem, a gente termina agora? Sim, tem que fazer o brinde. É verdade. A produção tá gritando ali, o brinde. Sim, isso a Helena tinha reclamar, eu achei que ela fosse reclamar no ar. Porque tu põe o dedinho assim, a produção poderia ter avisado, de repente a produção não sei o quê, e a gente não fala com a produção, entendeu? No início ou no fim. Quando tudo já deu errado. Eu quero dizer que a gente fala com a produção fala com a gente por texto. Uhum. Que é possivelmente ignorado, a gente só vira o celular, acabou. Então não é verdade. Vocês podem achar que é falta de respeito, que ela tá no nosso ouvido gritando e a gente tá ignorando ela solenemente, não é verdade. É por isso que ela tá escrevendo, então a gente só finge que não vê, a gente diz que o WhatsApp caiu, faz qualquer coisa, mas a gente não escuta ela. Que talvez seja aí um avanço no próximo, para que ela consiga mandar mais na gente, entrar na nossa cabeça e dizer o que a gente tem que fazer. Então, chegamos ao final. Isso. Chegamos ao final do terceiro spin-off. Para você que não acreditou, quero dizer que está lá o spin-off 1 no Spotify, aguardando a sua audiência. Tente fazer uma nova experiência com o Papo de Caneca. Pega a sua caneca na frente da estufinha, pegue seus fones de ouvido e escute Papo de Caneca. Uma nova experiência. Não vai nos enxergar, claro, vai perder, mas vai ganhar uma nova experiência sensorial. Como é escutar o Papo de Caneca? Não, e procurar usar a imaginação, né? Quem são essas pessoas com essas... Porque a gente faz o brinde lá. Maviosas. A gente faz o brinde e a gente descreve o brinde, que é para que vocês não percam este momento único do Papo de Caneca. Então, o spin-off 1, ele foi... Uma coisa que a gente não falou, eu acho, sobre o spin-off 1. A gente não falou no spin-off 1 nem no 2. O spin-off 1, ele foi gravado em áudio, mas ele foi também gravado em formato em áudio. A gente não estava em vídeo. Conectado. Não. Ele não foi... Adaptado. Ele foi 100% gravado em formato de podcast. Então, isso é uma coisa interessante. A gente estava realmente apenas em áudio, estávamos conectados, estávamos ao vivo numa outra plataforma, a gente também não estávamos nos olhando. Então, é uma nova experiência de fato. Então, acho que vale a pena vocês darem uma conferida. Inclusive para nós, né, Vinícius? Porque a gente gravar sem se olhar é uma coisa muito... Falando assim, né? Sem ter uma referência... Foi diferente mesmo. Sem poder fazer cara de ódio, tipo, não é pra falar isso. Foi bem diferente. Foi algo que eu acho que vocês podem nos falar. É diferente. Talvez com os convidados não fosse a mesma coisa, porque realmente a característica principal do programa é essa interação, né? E o Spotify, infelizmente, ele acaba restringindo. Então, mais do que um problema de áudio ou de vídeo, é a interação. Mas fica a dica. Vocês vão lá no spin-off 1, os bastidores, o que tem lá não tem no 2, e o que a gente comenta no 2 não vai ter no 3, então são, de fato, sequências
Vocês podem assistir o 2, depois o 1, depois o 3, não interessa a ordem, mas eles são bastidores e informações complementares. E assim, esse é o terceiro spin-off e nós temos 8 episódios da primeira temporada, né? Se não viu, veja, né? Que daí vocês vão entender o drama. O ideal, se você está chegando agora no Papo de Caneca, no universo Papo de Caneca, eu sugiro, claro, agora 50 minutos, não perdeu nada, não, calma, tá tranquilo. Mas, se chegou agora, eu sugiro depois assista o primeiro episódio e depois vai ouvir o spin-off 1 e ver o spin-off 2 e até rever esse, a experiência é outra. Porque você vai ter as referências, entendeu? Você vai saber o Caneca, a queda, né, a história da cerveja, enfim, várias histórias que a gente fala que tem que ter assistido toda a temporada para fazer sentido. E o brinde de hoje, então, eu quero dizer para vocês que eu pensei muito na caneca que eu ia trazer hoje, mas muito. Percebi. E eu achei que era digno eu manter uma caneca do spin-off e guardar a caneca, o meu arsenal de canecas, que é gigante, para o ao vivo. Mas isso é uma decisão minha. Tenho certeza que Célia não seguiu, não assinou comigo. Então a minha caneca, que no spin-off 2 a Célia chama de pinico, é essa. E hoje, além da caneca inovadora, eu tenho um líquido inovador. Chá. Oh. É isso. Se vocês não entenderam a piada, vão assistir os episódios para ver quais são os conteúdos inovadores que ele tem sempre na caneca dele. Os 2 primeiros spin-off eu fiz, já que era um spin-off, né? Eu fiz o brinde com copo. Primeiro um de porcelana, né? E depois um do Darth Vader, né? Hoje me faltou copo. Assim, né? Então eu escolhi uma chávena, uma xicrinha, tá? Bem bonita, ó, tem umas decorações afro. Muito legal. E o conteúdo foi meu bebê que fez um chai. Tia e leite. Eu crio minha filha para isso. Minha esperança é que um dia eu tenha isso. No momento não é possível. Mas, e Helena tem caneca? Eu tenho caneca. Inclusive, eu sempre tenho caneca, mesmo nos bastidores. Peraí, agora eu fiquei agora eu me senti mal. A caneca que eu trouxe hoje, ela é da profissão filha, né? Porque muito afinal, bom. Se não fosse essa minha profissão, eu não estaria aqui hoje, né? Uma profissão sem remuneração, sem sindicato, sem jornada de trabalho, sem final de semana, sem férias. A gente diz que é profissão para não dizer que é escravidão. É mais adequado. E o conteúdo é um leite macchiato de baunilha. Eu tô brincando da forma errada. Mas enfim, tudo bem. Fica aí. Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês em mais um spin-off. Lembrando que temos 8 episódios, YouTube, Facebook, Instagram. Temos também em formato de podcast no Spotify, iTunes e também no Google Play. E este episódio está aqui no YouTube. E os episódios todos também estão aqui no YouTube, assim como o spin-off 2. Então reveja, divirta-se e quem sabe, Célia, vamos estar aí de volta para mais uma temporada. Isso. Vai lá, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, amiguinho. Coisas que só o YouTube permite. Exatamente. Então tá, um beijo a todos, até a próxima.
Até mais. Obrigada, Helena, nossa convidada. Sim, Helena, a convidada de honra. Você já sabe, a produção tem cara, CPF e profissão. Tchau, pessoal. Tchau.